A gente está vendo agora essa questão da Venezuela. E eu fico falando o tempo inteiro que é impressionante a semelhança entre o Brasil e a Venezuela. Professor, sim, é como se fosse o mesmo filme, só que dublado em espanhol. Tá? As instituições responsáveis pelas eleições completamente aparelhadas, perseguição da oposição. Maduro acabou de falar que vai fazer um projeto agora para censurar e acabar com as redes sociais da Venezuela, porque ele percebeu que através das redes sociais que as pessoas têm acesso a fonte de informação verdadeira, né, que é onde a verdade encontrou um conduíte para poder se divulgar e se propagar. E aí nós estamos vendo a esquerda lá falando que todos que não aceitam o que eles querem fazer são fascistas, nazistas. Né? A doutrinação dentro dos centros acadêmicos da Venezuela também, dos professores, é onde está o epicentro ali da força motriz, que ele consegue criar lá os seus coletivos e tudo mais. Isso está acontecendo com um país vizinho agora, em 2024. A gente está vendo um golpe acontecer nesse momento, enquanto a gente está gravando, enquanto a gente está fazendo essa live, pessoas estão sendo executadas, presas, numa ditadura socialista do nosso lado. Que inclusive é a maior crise de refugiados no mundo hoje. Não é Ucrânia, não é faixa de Gaza, não é a maior crise de refugiados do mundo hoje, é da Venezuela. São pessoas que estão fugindo da Venezuela. Se não me engano, são mais de 7 milhões de pessoas. Então, o risco que nós estamos vivendo não é baixo, professor. Não, é alto. Se houvesse um alarme que pudesse soar quando o risco tivesse, ele estaria agora ensurdecedor. Nós temos aí a educação sequestrada, o jornalismo, o entretenimento, os sindicatos, entidades de classe, o instamento, né, o establishment, o instamento burocrático, o judiciário completamente sequestrado. Já infiltraram nas igrejas, principalmente nas católicas, que são mais antigas, não tanto nas evangélicas, mas porque a evangélica já é uma coisa nova, é um advento novo no Brasil, então eles estão tentando infiltrar agora. E tem ali a única coisa que sobra, mais ou menos ainda, que tem uma certa força, são as nossas famílias. São nossas famílias, por isso que é a última resistência. E eu falo isso direto, né? Antes mesmo de ter acesso a esse conteúdo, e por isso que eu faço questão de convidar e estar aqui com você hoje. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, onde eu sou convidado para viajar pelo Brasil. Eu falo, olha, galera, eles já infiltraram e conquistaram tudo. Só nas nossas casas que eles ainda não têm um domínio completo. É a última fronteira. E ainda é enfraquecido. Estão sequestrando os nossos filhos da gente. Então muita gente fala assim, mas o risco não é sério, não é sério. Fala um pouco sobre isso. É ou não é sério esse risco? É muito sério. O Brasil vive com a marca lá de 1964, que nós tivemos lá um golpe militar, que então supostamente havia uma ameaça comunista em 1964. Em 1964, a sociedade do Brasil era muito mais conservadora, os jornais eram mais conservadores. Para você ter uma ideia, a maioria esmagadora dos jornais era contra o João Goulart. A Igreja Católica não tinha sido influenciada ainda pela teologia da libertação. Os partidos políticos eram mais à direita. O apoio do João Goulart era extremamente restrito, na realidade. Inclusive os organizadores do famoso comício da Central do Brasil, quando terminou o comício, acharam que tinha sido um fracasso, sabia? Os próprios esquerdistas não entravam no acordo e falaram, isso aqui nunca vai dar certo, não vai dar nada. Então o risco do Brasil em 64 é muito menor do que de hoje, depois de décadas de doutrinação política, aparelhamento, mídia esquerdistas, escolas, universidades, para tudo quanto é lado é tomado. O risco hoje é maior. E muita gente tem essa visão que o comunismo às vezes é implementado de forma abrupta, tem uma revolução e pronto, agora é comunista. É verdade, teve lugares que foi assim, mas teve lugares que foi progressivo. Venezuela, Alemanha Oriental também foi progressivo. O Muro de Berlim não foi construído em 1945. O Muro de Berlim de 1961. Então, de 45 a 61, aquele país foi levado para o socialismo. Então, muita gente se engana, achando que o comunismo não é abrupto, então não vai ter. Não, ele pode ser progressivo. Em alguns lugares foi de forma bélica, né? Foi. Realmente, de forma armada. Invasão e acabou agora. Já era. Tá. Cuba foi assim, por exemplo. Cuba foi assim. Mas não é assim que eles se perpetuam. Não. Né? Eles se perpetuam através da doutrinação, da lavagem cerebral mesmo, imbecilizando a população, tirando deles o acesso à informação. Um caso clássico disso, assim, que para mim o mais exitoso é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, eles acham que o imperador lá, o ditador, é um rei descendente dos deuses. E eles amam aquela vida, eles foram ensinados a amar a prisão a qual eles estão aprisionados, né? Isso é muito triste de ver. E lá eles vendem, só um parênteses, umas mentiras que são trágicas. Como, por exemplo, lá eles acreditam que a Coreia do Norte jogou futebol com a seleção brasileira. Foi. Pegaram um time, ganhou. Pegaram um time, puseram o uniforme da seleção brasileira e falaram que era o Brasil. E muita gente acredita nisso até hoje, até nesse nível
chega a mentira na Coreia do Norte. É uma Disneylândia do terror lá. Isso está acontecendo em Cuba. O processo de alfabetização em Cuba é feito com palavras como Fidel Castro, liberdade, comunismo, Che Guevara, e as salas de aula de alunos de 3, 4, 5, 6 anos. É só Fidel Castro, Che Guevara, soldados armados. Aí tem um dedo no nosso Paulo Freire, né? Total. Porque o Paulo Freire dizia que na educação você já tem que começar a doutrinação. Ele era adepto elogiava o Stalin, Che Guevara, Mao Tse Tung. Ele falava abertamente que ele acreditava que a educação era uma forma de se implementar o socialismo. Exatamente. Ele fala isso abertamente, né? Revolucionários dos Estados Unidos leram Paulo Freire. Paulo Freire não é só um pseudopedagogo aqui do Brasil que teve uma influência restrita, não. Teve uma influência ampla, infelizmente, na África, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e nos Estados Unidos também. Você acaba de assistir a um corte que fizemos sobre a última resistência. Se você quiser fazer parte dessa barreira contra o socialismo no Brasil, clique no link que está na descrição.